graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Nós estamos aqui porque temos uma direção da parte de Deus para liberarmos uma palavra para o seu coração. Vá até o final dessa live, deixa Deus, através da palavra dele, falar ao seu coração nessa noite. Amém? Quem pode dizer glória a Deus aí? Nós temos um costume que antes de ministrarmos a palavra, antes de falarmos daquilo que Jesus, o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações, nós gostamos de compartilhar um pouco daquilo que Jesus tem feito nesse lugar. Jesus tem feito milagres, prodígios e maravilhas, porque Jesus continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para a graça, para a glória e para a honra de Jesus, nós temos aqui hoje um restaurante comunitário. Aonde, pastor? Hoje aonde? Aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, na Igreja Batista Éden. Nós temos aqui um restaurante comunitário que serve refeição de segunda a sábado a pessoas em condição de rua, pessoas que não têm um prato de comida. Nós temos um culto, liberamos uma palavra sobre a vida dessa pessoa. E depois de liberarmos uma palavra, nós sentamos e almoçamos neste lugar. Esse projeto se chama 5 Pães e 2 Peixinhos. Temos aqui também hoje o Resgate Vidas. O Resgate é uma casa de recuperação para dependentes químicos, para homens que não tinham esperança, homens que estavam nas drogas, nos vícios, no álcool, e pediram ajuda neste lugar. E nós recebemos eles aqui, cuidamos dele, tratamos como filhos, amém? Em amor e em correção. Glória a Deus. Principalmente, correção principalmente só vai entender quem entende. Principalmente para os patifes que tomam sorvete e não chamam o pastor. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Até o final dessa live eu vou desmascará-los. Aleluias. Quem crê, diga aleluias. Temos aqui também um projeto com crianças lá no bairro Alfredo de Castro, chamado Jardim de Deus, aonde cuidamos, temos a capacidade de cuidar. Não cuidamos dessa quantidade ainda, mas temos uma capacidade lá de cuidar de 50 crianças, com café da manhã, almoço, café da tarde, onde o pastor Maicon e a pastora Pamela cuidam daquele projeto, né? Temos aqui nascendo uma casa feminina chamada Talita Cume, né? Com a irmã Nádia, com o irmão Márcio, André, que vão cuidar de uma casa que vai cuidar de mulheres aqui também. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito, o Senhor tem nos dado o privilégio de executar a obra dele. Muitas vezes você deve perguntar assim: pastor, como que se faz tudo isso? E eu escuto alguns pastores amigos, algumas pessoas perguntando: pastor, e o recurso para que se faça tudo isso? Escute isso: para executar a obra de Deus não é necessário dinheiro. Para executar a obra de Deus precisa de fé no Filho de Deus, de fé no Espírito Santo da verdade, de fé no Pai da eternidade. É a fé que move montanhas, é a fé que move todas as coisas, né? Todos os projetos que Deus nos deu para fazer, de graça nós recebemos, e de graça nós temos entregado e feito neste lugar. E o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem guardado esse lugar, e o Senhor tem feito maravilhas e prodígios no nosso meio. Amém? Quem crê, diga aleluias. Roberto, o som tá bom? Tá escutando bem? Aleluias. Eu tenho falado aqui desde o começo, tem mais ou menos um ano que a gente começou a fazer lives, a ter cultos online nesse formato. E eu tenho falado que o Evangelho de Cristo não muda, mas as estratégias ele vem aperfeiçoando. Há um tempo atrás, evangelismo era pregar nas praças, evangelismo era pregar de casa em casa. Hoje, evangelismo é compartilhar a palavra de Deus. Pode deixar que eu pegue, André. É compartilhar a palavra de Deus. Amém? Compartilhar nas suas linhas de transmissões, compartilhar no seu Facebook. Eu estou fazendo isso agora, ó. Estou te dando esse tempo para que você faça, compartilhar aonde você puder, porque nessa noite de hoje, olha como é impressionante Jesus. Você pode receber dele e trabalhar para o reino dele, para receber o seu galardão quando ele
para buscar a sua noiva. Então, em nome de Jesus, compartilhe, para você entender como nós fazemos esse trabalho evangelístico aqui. E eu tenho mais de 10 listas de transmissões no meu celular. Existe um homem abençoado, eu vou apresentar ele hoje aqui. Vem aqui, Maxwell de Oliveira. Vem aqui, eu quero te apresentar para o Brasil hoje. O homem que está por trás das cortinas. Vem aqui, ele é bonito demais. Cuidado com o fio aí. Quem pode aplaudir Jesus por causa da vida desse homem de Deus aqui? Olha que homem bonito, igreja. Esse aqui é o nosso maior evangelista hoje. Ele é responsável por todo o trabalho de compartilhamento, de desenvolvimento desse projeto aqui na igreja. Ele foi um dos caras que ministrou no meu coração há muito tempo atrás, antes de eu acreditar nisso. E hoje eu quero apresentar Maxwell de Oliveira, homem do zóio verde, bonito, solteiro, disponível para casar com mulher crente. Tem que falar comigo primeiro, tá bom? Mas ama a sua vida, Maxwell. Obrigado por tudo. O Senhor me ensina também, o pastor mais digital de Rondonópolis. Isso não é verdade. Existem pastores mais digitais que eu. Amém, bicho. Tô apanhando aqui, mas tô terminando. Pra gente ir para aquilo que nos interessa. Aqui é a palavra de Deus. Amém? Quem pode dizer glória a Deus aí para me ajudar? A palavra que eu quero compartilhar com você, essa é uma palavra que está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 1. Gênesis capítulo 19, versículo 1 ao versículo 11. A palavra de Deus diz assim: à tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para receber e prostrou-se com o rosto em terra. Disse ele: meus senhores, entrai, peço-vos, na casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, antes na rua passaremos a noite. Versículo 3. Ló, porém, insistiu muito com eles, pelo que foram e com ele entraram na sua casa. E ele lhes deu um banquete, e Ló deu um banquete a eles, assando-lhe pães sem fermento, e eles comeram. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló, os homens de Sodoma, desde o mais moço até o velho, todo o povo, de todos os lados. Chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traza-os para fora, para que conheçamos intimamente. Então Ló saiu-lhes à porta, fechou atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Versículo 8: tenho 2 filhas virgens, eu as trarei para fora, e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, pois se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: este indivíduo, como estrangeiro, veio habitar e pretende ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, isso é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Se tiver alguém do seu lado, diga assim: se aproximaram para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, versículo 10, estenderam a mão e fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira
os homens que estavam lá fora, desde o menor até o maior, de modo que caçaram e procuraram a porta, mas não acharam. Amém? Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar. Fique de pé, você que está aqui, você que está em casa. Ore pela minha vida. Essa palavra é uma palavra muito difícil de eu ministrar. Eu estava bem até agorinha. Quando deu 7 horas, eu comecei a sentir o peso espiritual que essa palavra tem. Porque o Senhor quer gerar em nós libertação. Amém? Amém, igreja? Então eu quero você que está em casa, você que está aqui, ore por mim, interceda por mim, em nome de Jesus. Amigo Jesus, perdoa os meus pecados, Pai. Aqueles que eu cometi conscientes e inconscientes. Aqueles que eu já consegui enxergar em mim. Aqueles que eu já consegui confessá-los, Pai. Aqueles que eu não consegui. Eu sei, Pai, que o Senhor já me perdoou na cruz de todas as minhas transgressões, mas eu não tenho dificuldade de te pedir perdão, Jesus. Nós chamamos deste lugar, Jesus. Nós chamamos. Não existe nada maior em nós do que o desejo de te conhecer. O Senhor é o nosso prazer. O Senhor é a nossa motivação. O Senhor é a nossa glória. O Senhor é o ar que nós respiramos. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso exército. O Senhor é aquele que luta as nossas lutas. Nós te adoramos neste lugar, Jesus. Nós se rendemos a Ti. Que a Tua palavra vá direto ao coração dos Teus filhos, gerando arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Pai, quebra nessa noite toda mente cauterizada. Pai, quebra nessa noite todo o levante das trevas contra aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Nós damos uma ordem: Satanás, bata em retirada. Aonde essa mensagem entrar, Pai, que a Tua vida se estabeleça, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, igreja. Como é poderosa essa palavra. A Bíblia relata que Ló estava sentado à porta de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos quem é Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão tinha como filho Ló. Ele era filho do seu irmão. E quando Abraão saiu da sua terra e da sua parentela, Abraão levou Ló junto com ele. Amém, igreja? Engraçado, tem aqui uma marcação na minha Bíblia, que quando os anjos do Senhor chegam a Sodoma, Vilmar, e a Gomorra, Jorge, a Bíblia diz que Ló estava na porta. E quando Ló viu aqueles homens de Deus, a Bíblia diz que Ló se prostrou com o rosto em terra. E se você for no capítulo anterior, no capítulo 18, Abraão, quando também viu esses homens, quando viu esses homens chegar, Abraão teve a mesma atitude de Ló. Ló era um homem temente a Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Mas um homem temente a Deus que vivia em um ambiente complicado. Nós sabemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída pelo Senhor. Mas eu quero aqui te levar a esse texto que nós lemos. A Bíblia diz que Ló se prostra e diz aos homens assim: vem para minha casa, fica na minha casa, vocês vão lavar os pés, nós vamos lavar os seus pés, vamos jantar. Aqueles anjos disseram não, aqueles homens de Deus disseram não, nós vamos dormir na praça. Mas a Bíblia diz que Ló insistiu com eles. Ló era um homem temente a Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Fala para o Senhor assim: Ló era um homem temente a Deus. Mas escute só, escute isso. Aqueles homens atendem o pedido de Ló e vão para a casa de Ló. Chega lá, se lava os pés, e Ló serve um banquete para aqueles homens. Mas a Bíblia diz que em algum momento, antes que eles se deitassem para dormir, antes que eles fossem repousar, a Bíblia diz que todos os homens de Sodoma, do maior, do mais novo ao mais velho, todo o povo, de todos os lados, eles cercaram a casa de Ló, e eles chamaram por Ló. Quando Ló sai para fora, aqueles homens fazem uma proposta para Ló: Ló,
sabe aqueles homens que estão na sua casa, aqueles que você recebeu? Ló falou: sim, sei. Eu quero que você tire eles para fora, porque queremos conhecê-los intimamente. Está amarrado, irmão. Você é doido? O sangue de Jesus. Esse meu povo aqui está doidão. Moça, eles queriam tirar os anjos para fora para ter relação sexual com os anjos. Está amarrado. Ló fica apavorado com aquilo e diz assim: olha, eu tenho 2 filhas virgens, eu vou entregar elas para vocês, vocês fazem dela o que vocês quiserem, mas esses homens estão debaixo do meu teto. Ló sabia quem eram aqueles homens de Deus. Ele tinha aprendido com Abraão. Como eu disse, quando viu, ele se prostrou como Abraão faria, como Abraão fez. Ló fala assim: é melhor vocês se corromperem com as minhas filhas virgens, olha só, do que se corromper, do que fazer essa loucura. Esses homens estão sobre a minha proteção, sobre a minha casa. Mas aqueles homens pervertidos, aqueles homens corrompidos, aqueles homens caídos da graça e da misericórdia de Deus, aqueles homens que já tinham uma sentença para eles, aqueles homens que estavam distante do prazer que é estar na presença de Deus. Grave isso no seu coração. O problema de Sodoma e Gomorra, grave isso no seu coração. O problema dos homens daquela cidade, porque o coração deles e o prazer deles não estavam no Senhor. Vocês vão entender isso. Aqueles homens começam, porque, igreja, quando o homem está longe, o prazer dele não é o Senhor. Além da imoralidade sexual reinar sobre ele, a rebeldia também reina sobre ele. Eles falaram assim: quem é você, Ló? Você chegou aqui como estrangeiro e quer ser juiz sobre nós? E a Bíblia diz que eles se arremessaram para pegar Ló e disseram assim: nós vamos fazer com você muito pior do que nós íamos fazer com aqueles homens que estão aí dentro da sua casa. Sabe o que eles estão falando? Nós vamos pegar você, vamos estrupar você. É isso que eles estavam falando. Nós vamos fazer pior do que nós íamos fazer com aqueles homens. E a Bíblia diz que eles avançaram para pegar Ló, mas a Bíblia diz que os anjos que estavam dentro da casa de Ló pegaram Ló e colocaram Ló para dentro. Amém, igreja? E fecharam a porta. Fala comigo: fecharam a porta. A porta que os homens de Sodoma e Gomorra queriam arrombar. Mas quando aqueles homens, igreja, quando aqueles anjos colocam Ló pela porta que os homens de Sodoma queriam arrombar, a Bíblia diz no próximo versículo, versículo 11: então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Igreja, eles salvaram a vida de Ló, a honra de Ló, a família de Ló. E os homens que estavam lá fora, pervertidos no pecado, destituídos do prazer de estar na presença de Deus, tentaram achar a porta, mas os anjos cegaram aqueles homens, todos eles. E o que eles procuravam? O que eles procuravam? A porta. Mas a Bíblia diz que eles não acharam. Quem pode dizer aleluias? Igreja, entenda algo. Quando o seu prazer não é o Senhor, entenda algo. Eu vou explicar isso, você vai entender melhor. Quando o seu prazer não é o Senhor Deus de Abraão, quando o seu prazer não é estar na presença dele, você é cego e não consegue encontrar a porta. Você vai entender isso. Para que você entenda isso, para que você entenda essa revelação e aquilo que Deus tem para falar para nós, você precisa entender primeiro quem é a porta e aonde você foi gerado. Fala para o seu irmão assim: para você entender essa palavra, você precisa entender quem é a porta. E aonde, fala, e aonde você foi gerado. Jesus diz em João capítulo 10: eu sou a porta. Eu sou
Eu sou. Quem é a porta? Jesus. E pastor, então eu entendi o que é a porta, mas agora me explica por que eu preciso entender aonde eu fui gerado. Escute isso. Quando Deus criou o homem, quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o seu espírito, Deus colocou o homem em um lugar chamado Jardim do Éden. Jardim do Éden, Éden significa lugar de prazeres, lugar de delícias, lugar de prazeres inefáveis. Mas o homem decidiu desobedecer. O homem decidiu comer do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. O homem fez uma escolha, porque Deus não criou robô. Deus criou homens com livre-arbítrio. Pastor, o que é isso? Poder para escolher estar com Deus no Jardim do Éden, vivendo prazeres inefáveis na presença dEle, ou não. Fala para o seu irmão assim: você tem o livre-arbítrio de colocar o seu prazer na porta. Jesus Cristo de Nazaré. Quem está me entendendo, igreja? Quem está me entendendo? Mas escute algo: se você decidir como o primeiro Adão, sair desse lugar de prazer e não viver o prazer que é estar na presença de Deus, a necessidade de prazer vai fugir de dentro de você, igreja? Vai, igreja? Claro que não, igreja. Eu vou falar de novo. Se você decidir sair do Jardim do Éden, porque a igreja, escute isso, o primeiro Adão pecou e nós fomos arrancados do jardim, do lugar de prazeres. Quem aqui já sentiu a presença de Deus? Diga glória a Deus. Tem coisa mais prazerosa do que sentir a presença de Deus? Tem, igreja? Não tem. O primeiro Adão pecou e nós fomos arrancados do lugar de prazer. Amém, igreja? Mas a porta morreu pelos nossos pecados, Jesus Cristo de Nazaré, e devolveu pela fé o Jardim do Éden para dentro de nós. Eu tenho agora livre acesso ao Éden. Eu tenho agora livre acesso à presença de Deus. Eu tenho agora livre acesso ao prazer original de estar com Deus. Quando, pastor? Fala, quando, pastor? Quando eu coloco o meu prazer no Senhor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mas Jesus morreu por nós e nos deu um caminho novo, uma porta nova para a presença de Deus, um caminho novo para o Jardim do Éden, a qual Deus não olha mais para os nossos pecados, nem para as nossas transgressões. Ele nos aceita do jeito que nós, vai entendendo, para nos transformar de glória em glória. Mas escute isso: a morte de Jesus na cruz arrancou de nós o livre-arbítrio? Arrancou, igreja? Então, como o primeiro Adão, nós voltamos ao início. Temos acesso ao Pai, temos acesso ao prazer de estar com Deus, temos acesso a viver uma vida íntima e profunda com o Espírito Santo de Deus que habita agora dentro de nós. Amém, igreja? Mas se eu e você decidirmos não viver esse relacionamento, não viver esse prazer, que há dentro de nós uma necessidade. Amém, igreja? Amém, igreja? A vontade de ter prazer vai sumir de dentro de nós? Nós podemos decidir viver longe de Deus, como Adão decidiu, mas nunca conseguiremos saciar o desespero que existe dentro do nosso interior de viver uma vida no Éden. Podemos estar distante de Deus, mas nunca, igreja, um ser humano vai conseguir viver sem prazer. E o diabo sabia disso, e era exatamente isso que os homens de Sodoma e Gomorra estavam vivendo.
Eles estavam separados da glória de Deus. O prazer deles não era o Senhor. E eles estavam totalmente corrompidos. Olha o nível de corrupção desses homens. Jesus disse sobre eles que eles casavam, se davam em casamento. O prazer deles estava no sexo. O prazer deles estava no orgasmo. Estava tão violento isso que eles não se saciavam mais com mulheres virgens. Porque um abismo puxa outro abismo. Que é isso, pastor? Igreja, quando o meu prazer está na presença e estar com Deus, quando Ele é a realização dos meus prazeres, eu sou completo, porque Ele é eterno, infinito, invisível e real. Amém, igreja? Mas quando o meu prazer não está nele, um abismo puxa outro abismo. Porque nenhum prazer secular, nenhum prazer da carne, nenhum prazer que o diabo possa te oferecer pode ser eterno, infinito, invisível e real. Igreja, por isso que o prazer da carne é um prazer momentâneo e um prazer crescente rumo às trevas profundas. Por isso que você passa uma noite de festa, droga, álcool, mulheres, até dedado o cara leva. E ele é insatisfeito. Até dedada, Max, eu falei. O cara leva. Mas o cara é insaciável. O cara tem várias mulheres e cada vez o desejo e a podridão aumenta dentro dele. É verdade ou não é, igreja? Qual sinal que é isso, igreja? Que sinal que esse homem está me dando? Que ele está distante de Deus. Que ele não enxerga mais a porta. Quem está entendendo, igreja? Que ele não entendeu o que Jesus fez por ele na cruz. O prazer dele não é o Senhor. Eu trabalho aqui, Deus nos chamou para cuidar dos meninos que usam crack. E muitas vezes a sociedade passa e julga eles, chamando de noiado, vagabundo. Mas eu quero te ensinar algo para você que está me assistindo. O prazer que o crack proporciona a um ser humano é 7.000 vezes mais prazeroso do que um orgasmo. 7.000 vezes. E a maioria desses meninos, eles começaram a usar dos 8 aos 14 anos. Eu tenho certeza que ninguém tem chance contra o crack. Não existe prazer na carne mais poderoso do que esse. Só existe um prazer superior ao crack: a porta. Como é difícil ministrar essa palavra. Mas hoje a cegueira espiritual vai cair dos seus olhos em nome de Jesus. Você voltará a enxergar a porta e vai ser arrancado de fora para dentro como Ló foi, e viverá tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quem pode dizer glória a Deus? E a minha pergunta é muito simples para você: aonde está o seu prazer? Aonde está o seu prazer, está a sua vida, e a vida que você terá eternamente. Eu tenho um filho que ele é desesperado para casar. Casa em nome de Jesus, porque ele acha que tudo vai ser resolvido quando ele casar. Mentira. A Bíblia diz que a mulher é uma bênção. Tudo se resolve não é quando você tem uma bênção. Tudo se resolve quando a cegueira espiritual cai e você começa a encontrar a porta e viver aquilo que Deus tem para você. Quando você começa a colocar o seu prazer nele. Igreja, é impossível vencer o pecado, é impossível vencer a masturbação, é impossível vencer a pornografia, é impossível vencer os prazeres da carne, a droga, as festas. Se você não encontrar a porta, você não conseguirá vencer as suas fraquezas.
por isso que a porta morreu por você. Por isso que a porta te deu um caminho. Qual foi o caminho, pastor, que a porta me deu? A porta de braços abertos, assim: olha, eu aceito vocês do jeito que vocês são. Eu quero revelar para vocês da onde vocês vieram e para que vocês existem. Pastor, da onde eu vim e para que eu existo? Você veio do céu, você foi gerado no Éden, você foi criado para ter prazeres inefáveis na presença do seu Criador. Quando você perder a cegueira espiritual, colocar o seu prazer nele, encontrar a porta, viver com ele todos os dias, quando o seu prazer for ele, você entenderá que tudo não passa de mera vaidade. A masturbação fica sem graça, a pornografia fica sem graça, o dinheiro vira um pedaço de papel fedido. Sabe, igreja, aquele que tem o prazer no Senhor na porta, sabe qual é o prazer dele? Fala, qual, pastor? Levar tapas na cara. Não é, pastor, você está doido? Porque quando alguém fere o meu rosto, eu tenho a oportunidade de oferecer a outra. E ele disse, a porta disse, em João capítulo 14, que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E eu, Jesus disse, e eu me manifestarei a ele. Quando o seu prazer é o Senhor, a sua vida gira, escute isso, a sua vida gira em torno do seu prazer. Eu vou te provar isso. Se seu prazer é o orgasmo, você passa o dia inteiro pensando em pornografia e vendo pornografia, porque o seu prazer é o orgasmo. Igreja, onde está o seu prazer, está os seus pensamentos. Se o seu prazer é a droga, você passa o dia inteiro maquinando como conquistá-lo. Se o seu prazer é as baladas, você passa o mês inteiro trabalhando para ir naquela balada. Porque o seu corpo tem uma necessidade de prazer. Você foi criado para isso. Mas quando o seu prazer é o Senhor, quando a cegueira espiritual cai, quando você começa a enxergar a porta e entender que a porta te ama, que a porta te deseja, que a porta te quer, que a porta quer transformar a sua vida, o seu desejo e o seu prazer é a palavra dele. Aí você medita nela de dia e de noite. Aí você passa o dia orando em outras línguas, jejuando e buscando se encontrar com ele. E tudo vira cinza para você. E tudo fica sem graça. E aí o seu prazer é como o prazer de Paulo. O meu prazer, a minha alegria, Paulo disse, é padecer no meu corpo o resto das aflições que Cristo sofreu, por amor a Jesus e por amor à igreja. Pastor, por que Paulo tinha um prazer em sofrer? Porque Paulo sabia que todas as vezes que ele era injustiçado, todas as vezes que ele era preso injustamente, todas as vezes que falavam mal dele, todas as vezes que o feriam, ele ia guardar o mandamento do seu prazer. E o seu prazer, que é fiel, que não pode mentir, se manifestaria a ele. E ele viveria gloriosamente nessa terra um íntimo relacionamento com Deus. Fala para o seu irmão assim: Deus é maravilhoso. Fala para ele assim: Deus te criou para ter prazer, e Ele condicionou
te dar o prazer dele no seu irmão, no seu marido, na sua esposa, no seu inimigo. Você está entendendo, igreja? Igreja, quando a sua mulher acorda te perseguindo, não é o diabo, não, moço. É Deus querendo derrubar a cegueira espiritual, deixando você ter uma oportunidade de amar, de provar para o mundo espiritual que o seu prazer está nele. Mulher, quando o seu marido está no dia difícil, não é o diabo, é Deus te dando uma oportunidade do céu de derrubar a cegueira espiritual. Quem está entendendo, igreja? Quem está entendendo, igreja? Igreja, quando o Adriano te persegue, porque ele persegue, que eu mando, ele é um homem fiel, é Deus te dando a oportunidade. Quem está me entendendo, igreja? Quem está me entendendo, igreja? Adriano, quando eles não entendem, é Deus te dando a oportunidade. Esse dia eu tive uma conversa com o Adriano aqui diante de vocês. O Adriano é um dos homens mais retos que anda comigo. Mas toda retidão, sem amor, eu perdi a razão. Jesus era o homem mais reto que existiu. Era ou não era, Max? Era ou não era? E quanto mais reto ele foi, o que é que os homens fizeram com ele? Mataram ele. Agora, se Jesus revida, Jesus tinha cumprido o propósito? Mesmo tendo sido reto, igreja? Tinha cumprido, igreja? Não. Então escute algo. Quanto mais reto e de caráter você for, mais os homens sem caráter vão te perseguir. Não para você revidar, mas para você provar no mundo espiritual que o seu prazer está no Senhor, e o Senhor revelar os segredos mais profundos dele a você. Forte, né, Max? Aonde está o seu prazer? Não minta para você nessa noite. Não minta para você. Se você revida as afrontas, o seu prazer está no pecado. O seu prazer está como esses homens de Sodoma e Gomorra. Vivemos um tempo muito pior do que Sodoma e Gomorra. Eu vivi nas trevas. Eu sei o que eu estou dizendo. Vivemos um tempo onde os homens estão desesperados por prazer. E escute isso, e esse desespero por prazer é desespero pela presença de Deus. Eles só não sabem porque estão cegos. E é muito simples você responder essa pergunta: aonde está o seu prazer? Se os seus pensamentos estão na pornografia, se os seus pensamentos estão no dinheiro, se os seus pensamentos estão nas coisas da terra, você sempre vai usar e maltratar as pessoas, porque o seu prazer não está no céu. Mas quando o seu prazer está em Deus, em ter mais dele, e entrar pela porta, quando a cegueira espiritual não reina você, e você sabe aonde a porta está, o seu prazer é ser perseguido pelos homens, porque você sabe que é nesse lugar que a porta se abre. Igreja, entenda algo. Por isso que o caminho é apertado e estreito. Essa palavra não é para te matar. Essa palavra é para produzir em você arrependimento. Pastor, como eu me arrependo, pastor? Primeiro, reconhecendo que o seu prazer não está nele. Reconhecendo que o seu prazer... Pastor, eu tenho prazer, todos têm. Isso que eu disse aqui hoje. Se você não vive com Deus, você viverá em busca de prazeres momentâneos. E os prazeres momentâneos vão te levar cada vez mais a um abismo mais profundo. É nessa direção que a nossa geração tem caminhado. Mas não é a direção que ela precisa continuar caminhando. Escute isso, fale isso para alguém do seu lado. Essa pode ser a sua direção. O seu prazer pode não ser o Senhor, mas não precisa continuar assim. Ele continua o mesmo. Ele te aceita desse jeito. Mas entenda algo:
Só existe um jeito dele poder se revelar a você e te curar de toda cegueira. Fala, como, pastor? Se você se arrepender, se você reconhecer quem você é, se você reconhecer no mundo espiritual que você não tem o seu prazer nele. Porque esse é o livre-arbítrio. O arrependimento é o livre-arbítrio. Enquanto você não se arrepender e quiser continuar andando nesse engano, nessa mentira que é a sua vida vazia, Ele, por mais apaixonado e desesperado por você que Ele é, Ele não pode fazer nada. Mas se você hoje decidir reconhecer quem você é e tiver coragem de, aonde você estiver, se colocar em pé e dizer assim: o meu prazer é no pecado. Eu não sei qual o pecado. O meu prazer é na masturbação, na pornografia, no dinheiro, na mentira, não sei. Se você tiver coragem de se levantar aonde você estiver, reconhecer para Ele quem você é, Ele continua sendo a porta poderosa que veio ao mundo desfazer todas as obras das trevas em você. Se você tem essa coragem, aonde você estiver, fique de pé no seu lugar. Você que reconhece que o seu prazer não é Ele, eu quero orar por você. Mas antes de eu orar por você, eu quero te dar um tempo. Eu quero que você ore por você, que você diga a Ele: igreja, Ele está com você. Ele não se importa com o seu pecado, porque Ele sabe quem Ele é. Aquele que é poderoso para desfazer tudo aquilo que o diabo fez em você. Comece a dizer para Ele, comece a dizer para Ele quem e o que é o seu prazer, e que isso te levou para o fundo e do fundo do poço, mas que a partir de hoje você quer colocar o seu prazer nele, conhecê-lo, conhecê-lo, conhecê-lo. É tudo que você deseja a partir de hoje. Feche seus olhos, fique na posição de receber uma oração. Amigo Jesus, Jesus, perdoa todas as vezes que eu não coloco todo o meu prazer em Ti. Jesus, perdoa-me. Quantas vezes eu já orei assim, Jesus? Perdoa a minha geração. São homens e mulheres desesperados por Ti, mas que ainda não entenderam, ou ainda não estão enxergando, ou ainda a cegueira dos prazeres deste mundo tem assolado as suas vidas. Quantas vezes eu já te disse, meu amigo, que o Senhor dividisse algum tesouro que eu tenho aí na eternidade com a minha geração, que o meu nome o Senhor apagasse da história dessa terra, mas que o Senhor abrisse os olhos dos meus irmãos e fizesse eles entender que o lugar a qual eles foram criados é para ter prazer na Tua presença. O Senhor me deu uma direção hoje, Jesus, de ministrar essa palavra. Eu não tenho poder, Espírito Santo, eu não tenho poder para transformá-los, para convencê-los. O que eu pude fazer aqui hoje, eu fiz, que era abrir a minha boca e anunciar a Tua mensagem. Doce Espírito Santo, toca agora os corações arrependidos, toca agora aqueles que confessaram e reconheceram quem eles são. Agora, por favor, eu te peço, gera neles um desespero por Ti, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos. É isso que nós clamamos. Encontre corações arrependidos aonde essa mensagem chegar, Jesus.
É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém.